Boa tarde, paz de Cristo. Continuação sobre a identificação, ou seja, identificando a falsa vinha. Certo? Então vamos lá. Um pouco de ecumenismo aqui, sobre a igreja também, está tudo misturado. Continuando. Eles têm edificado sobre areia movediça, em vez da pedra de revelação da palavra de Deus. Em breve vem o terremoto, em breve virão as tempestades da ira de Deus em juízo. As pessoas estão nesse movimento ecumênico do último dia, porque o chamam de movimento de Deus, quando é de Satanás. Tenha pena dos que não reconhecem a maldição da organização. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas, residências, paróquias, belas paróquias, tão formosas, coros tão magnificamente treinados, tanta demonstração de riqueza material, certo? E uma forma de adoração tão silenciosa e reverente. Não os inveje. Volte aos velhos armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, volte aos porões, volte para menos do mundo e mais de Deus. Entenderam? Este aqui, os porões, os velhos armazéns, era o povo de Deus que buscava Deus, o povo pentecostal, buscava Deus em casebres, nas esquinas, nas casas, nos armazéns, entenderam? Vamos lá. Romanos 1, 28. Depois eu citarei esses versículos. Continuando. Estes são os que se tornaram cegos, porque recusaram a palavra de Deus. Estes são os que desnudaram a si mesmos, por deixarem o cuidado e a proteção de Deus. E procuraram construir seu próprio caminho de salvação, sua própria torre de Babel, através da organização. Deus não está neles, essas igrejas, escolas, hospitais, empreendimentos, missionários, etc. Deus não está nisso. A igreja possui uma riqueza tão fenomenal que a qualquer dado momento pode assumir o comando de todo o sistema mundial de comércio. E um líder no Concílio Mundial de Igrejas profetizou abertamente que a igreja, num futuro previsível, poderia e faria isso. Esse é o anticristo, certo? A igreja tem deixado a palavra de Deus e tomado seus próprios credos, dogmas. Ela tem se organizado e se ajuntado ao mundo. Por isso ela está nua e Deus está julgando sua obscenidade. Ela deve obedecer o Senhor para voltar à sua palavra. Então esse vídeo aqui ele é um ensinamento, certo? É um estudo baseado na verdadeira palavra de Deus, tá bom? Sem o batismo do Espírito Santo, você jamais pode ter seus olhos abertos para uma verdadeira revelação espiritual da palavra. Um homem sem o Espírito Santo é cego para com Deus e a sua verdade. A menos que receba o Espírito de Deus, ela substitui poder por programa, palavra por credo. Entenderam? Os doutores de teologia fecharam a porta da fé e impedem a todos de entrar. Eles não entram, nem deixam os outros entrar. Sua teologia provém de um compêndio de psicologia, escrito por algum incrédulo. Há um compêndio de psicologia que todos nós precisamos, que é a Bíblia. Foi escrito por Deus e contém a psicologia de Deus. Você não precisa de nenhum doutor para explicá-la a você. Receba o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo dar a explicação. Ele escreveu o livro e pode lhe dizer o que está nele e o que significa,
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 16. No final, eu lerei esses versículos na Bíblia. Ó pequeno rebanho, não temas. Aqueles joios serão juntamente atados, e como uma corda tríplice, eles terão uma tremenda força tríplice de poder satânico, político, físico e espiritual, e procurarão destruir a noiva de Cristo. Ela sofrerá, mas permanecerá firme. Não temas essas coisas que virão sobre a terra. Livro de São João, capítulo 3, versículo 1. Depois lerei. Sê zeloso e arrepende-te. Esta falsa igreja tem zelo. O seu zelo tem sido o dos judeus. São João, capítulo 2, versículo 17. O zelo da tua casa me devorará, porém é um zelo errado. É pela casa de sua própria construção. É por seus próprios credos, dogmas, organizações e sua própria justiça. Eles depuseram o Espírito Santo e converteram o homem em líderes. Elas são sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos. Elas não têm vida. Deus nunca se deu a conhecer em nenhuma organização. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Efésios 5, capítulo 5, versículo 14. Estar adormecido não significa estar morto. Estes aqui estão adormecidos entre os mortos. Eles estão ali nas denominações mortas. Apocalipse 3, versículo 20 a 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta mensagem é para a igreja da última era. Cristo deixou a igreja. A palavra é posta de lado em troca de credos. O Espírito Santo deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros, etc. E o Salvador desprezado em troca de um programa de obras, ou de filiação à igreja, ou de algum tipo de conformismo a um sistema eclesiástico. Isto é apostasia, isto é a renúncia da fé. Esta é a porta aberta para o anticristo, pois se um veio em nome de seu Pai, entre parênteses Jesus, e não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio nome, o, entre parênteses, mentiroso, um embusteiro, e a esse aceitarão. São João, capítulo 5, versículo 43. O homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando. Essa verdade é que Jesus tem sido posto de lado até que, nesta última era, ele foi posto para fora da igreja. Tá bom? Eu vou ler os versículos. Versículos 2, capítulo de São João, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Capítulo 4, versículo 23 e 24 diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Livro de São João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Capítulo 1, versículo 28 diz assim: E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Vou ler lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante, até o versículo 16. Diz assim na Bíblia: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E o ouvido não ouviu. É isso mesmo. 10. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está?
Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tá bom? No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? No versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Entenderam? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é mais lá naquele templo material. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o 20. Diz assim: Ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Entenderam, gente? Temos que ter temor de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 18 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então está lá confirmando 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19, 18, não fala a memória, confirmando nesse capítulo de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. Entenderam? Aqui leio primeiro, vou ler em 1 Timóteo capítulo 2, aqui no versículo 3 em diante, diz assim: Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Entenderam? O intercessor aqui é Jesus Cristo. Não é Maria, não é fulano de tal, não é padre, não é bispo, não é pastor. É Deus, Jesus. Aqui fala do Salvador. Eu li no versículo anterior ali que fala do Salvador. Salvador é Jesus, tá bom? Vou ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16 e em diante, diz assim: Aquele que tem em ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Então Deus é Espírito. Apocalipse 3, 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Entenderam? Apocalipse 18, a partir do versículo 4, diz assim: Eu ouvi o trabalho do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela, das iniquidades dela. Tornai-lhes a dar como ela vos tem dado.